Olá, meus amigos e amigas, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus te abençoe. Hoje é 16 de junho de 2025, segunda-feira. Vou trazer aqui uma breve palavra sobre perdão. Amém? O texto que eu vou usar é Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, que diz assim a palavra de Deus. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Show? Vamos aqui aprender um pouco com a escritura, tá certo? Esse texto não fala especificamente a palavra perdão, mas fala do amor ao próximo. Jesus aqui vai nos ensinar algumas coisas. Vamos aprender um pouco. O versículo 43 diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa expressão, ela não está na escritura assim. Ela pertence à tradição judaica no contexto do Velho Testamento e até hoje os mais radicais ainda estão talvez vendo assim. Então, esse odiarás o teu inimigo não está no contexto do Velho Testamento. Ela é uma prática considerada pelos judeus assim naquele contexto de que porque só outro judeu seria o seu vizinho, o seu irmão, o seu amigo, tá certo? Ou, quem sabe, os prosélitos, que era aquele que se convertiu e passavam a ser judeu, a seguir o judaísmo e tal. Então, fora disso, o resto era inimigo e eles haviam essa prática de que eles odiavam o inimigo e amavam quem era seu amigo, mas quem fosse inimigo era ódio mesmo. Amém? Então, isso era uma prática. Mais uma prática religiosa, porque a religião ela vai criando as suas práticas, tá certo? Lá em Levítico 19, 33, 34, ele vai falar da questão dos prosélitos, né, que eles devem tratar bem o pessoal que vem de fora, tá certo? Agora vamos aqui para o porém de Jesus, que é muito interessante. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo. Então Cristo ele vai dar uma outra roupagem, uma outra compreensão nessa direção do amor ao próximo, tá certo? Ele vai nos ensinar que aí o amor ao próximo, agora não, o meu próximo, na visão de Cristo, não é apenas aquele que é judeu, mas é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, independente se ele é socialista, se ele é comunista. Aí Jesus vai olhar de uma forma geral e ele vai dizer isso, eu porém. Então o porém de Cristo é muito interessante. Jesus não quebrou a lei, ele cumpriu a lei, porque no princípio era assim, não era para haver ódio. Então, o porém de Cristo vai ter isso mesmo. Ele vai nos ensinar que nós devemos amar as pessoas sem acepção. Amém? Olha, perdão, ele é um tema muito gracioso e ele está em toda a Bíblia, do princípio até o fim. E ele sempre vai estar relacionado à questão do pecado. Você pecou, alguém pecou contra você, alguma coisa que hoje foi de pecado, então ele está muito relacionado ao pecado. Como eu já lhe disse, muito embora esse texto não fale diretamente da palavra perdão, não mencione, mas Cristo vai trazer esse ensinamento sobre esse amor ao próximo. E eu quero aqui fundamentar o nosso perdão nessa dimensão do amor ao próximo, do amor a mim mesmo e do amor a Deus, tá certo? Porque o genuíno crente deve praticar o amor de Deus. Amém? Então ele vai dizer assim, amai os vossos inimigos. Eu quero dizer assim, amar os inimigos não significa dizer que eu vou andar de braço com ele, de mão dada com ele, não. Mas esse amor ao inimigo, a compreensão que nós temos que ter e olhar na Escritura Sagrada, porque ela vai nos ensinar em outros textos, é que nós não devemos desejar o mal a ninguém. Isso, amar os vossos inimigos, isso significa para mim, eu estou lhe dizendo, que é exatamente não desejar o mal a ninguém. É seu inimigo? Deixa ele lá. Tá certo? Essa condição que Cristo coloca é muito interessante, porque lá era assim, é inimigo mesmo, não tem chance. Bate os pés, bate a poeira dos pés, sai de perto, é assim. Mas Jesus diz, amar os vossos inimigos. Mas eu estou lhe ensinando, dizendo que amar os inimigos não significa andar de abraço com ele, nem concordar com o que ele faz.
mas é exatamente não desejar o mal a ele. E o texto vai dizer ainda assim, e orai pelos que vos perseguem. Então são os inimigos, é a mesma pessoa, né? Que o inimigo é quem persegue a gente. Tá certo? E orai pelo que vos persegue. Olha, nesse sentido, no âmbito do perdão, orar aqui, eu vou dizer uma coisa para você, não é orar querendo que a pessoa morra não, tá certo? Senão você não tem perdão, você não está perdoando, tá certo? O princípio do perdão é o inverso daquilo que o mundo mostra, tá certo? Então, orar pelos inimigos, orar pelos que vos perseguem, não é orar para que ele morra, não. É orar para que ele pelo menos se acalme, fique bem, fique longe de você, não venha lhe perseguir. Orar para que Deus abençoe a vida dele de alguma forma. E Deus é quem sabe como é que deve abençoar. A justiça pertence a Deus, tá certo? Então, é importante, amado, a gente compreender, pensar que, assim, que o princípio do perdão para Cristo, ele é contrário a essa condição de perdão que o mundo tem. Só perdoo se ele me perdoar. Para Cristo não funciona assim, não. Para Cristo, eu que sou ofendido, sou eu que tenho que perdoar. Isso é gracioso, né? É preciso ser crente para compreender e não só compreender, viver. Porque não adianta compreender e não viver. Eu tenho um amigo meu que tirou a carteira de motorista faz 25 anos. Ele, desculpa, ele só dirigiu na autoescola treinando e no dia que foi fazer a prova, nunca mais dirigiu. Quer dizer, você tem e não pratica. Não adianta conhecer e não praticar. Essa história que Jesus, com Jesus não funciona. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Com Cristo, ó, não funciona. Porque o que eu digo e o que eu faço precisa ser a mesma coisa. Isso não significa que eu não vou errar, vou falhar, mas eu tenho que buscar praticar da melhor forma possível, tá certo? Portanto, é importante compreender que o princípio de perdão para Cristo ele é contrário a esse princípio de perdão que o mundo pensa, que o mundo imagina. Só perdoa se me perdoar. Com Cristo não funciona assim não, tá certo? Eu quero assim, amar os inimigos, amar os vossos inimigos, isso é uma regra de Cristo, que deve estar arraigada no coração de quem crê. Nós não podemos odiar as pessoas. Nós reclamamos contra o mal, nos levantamos contra o mal, oramos contra o mal, mas nós não podemos desejar o mal a ninguém. Portanto, isso não significa assim que a gente vai amar o que as pessoas fazem de errado, mas nós vamos amar as pessoas como Deus amou e como ama a mim e a você. Amém? Portanto, amar os vossos inimigos, isso é uma regra de Cristo. Isso deve estar arraigado no coração do cristão. Me fez mal? Deus te abençoe. Mas não é com raiva, não é com rancor. Amém? Olha, o princípio do perdão para Cristo é a pessoa ofendida que tem que perdoar. O reino de Deus é contrário ao que o mundo pensa, ao que o mundo faz. O mundo tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, o perdão para Cristo é o ofendido que tem que perdoar. Olha, amado, se você não perdoar, você vai adoecer. Eu sei disso porque eu já criei alguns rancores aqui, pastor, crente, mas que assim, alguns rancores que eu notei que eu estava ficando meio pesado, meio ruim, fiquei muito mal. Deixa eu ler aqui Salmo 32, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Você era o pecador. O salmista era o pecador, o salmista estava errado. Então ele percebe isso e ele confessa. E ele se arrepende, ele diz, então, perdão é você saber que é você que tem que pedir. E se você não consegue perdoar nem a si mesmo, você vai adoecer. O salmista diz que secou os seus ossos. A expressão que ele usa, ossos, assim, eu vou entender que adoeceu mesmo, porque o entendimento naquele contexto para ele talvez fosse a questão do esqueleto humano, que é quem sustenta o nosso corpo, né, e tal. Mas agora, deixa eu lhe dar aqui algumas orientações
Olha, se você que foi ofendido não perdoar, você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa amarga. Você vai ser cheio de amargura. Você vai ser cheio de ódio, vai odiar tudo, até o vento. Odeia o vento. Aí tá com calor, odeia o calor. Então você vai odiar tudo. Você é uma pessoa amarga, cheia de raiva. Vai desejar o mal, vai. Não perdoou, vai desejar o mal. Tomara que morra. É mais ou menos assim. Vai ser cheio de murmuração, reclamar de tudo. Olha, se você não perdoa, essas coisas vão estar em você. A murmuração é o que vai sair da boca. E não perdoe, não Deus te abençoe, não desculpe. Porque o coração está cheio de amargura, de ódio, de raiva. Nada vai te satisfazer. Olha, se você não perdoar, você não vai sentir prazer na sua vida. Porque você vai ser sempre uma pessoa amargurada. Eu estou dizendo isso, mano, porque uma pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa amargosa. Assim, ela não vai ter paz nem no seu coração. Estou lhe dizendo isso para que você possa pensar e liberar perdão para alguém que de repente você possa estar aí com muita raiva hoje. É claro que dá raiva. É claro que nós podemos nos irar. Nós não podemos permanecer com essa ira. Temos que liberar perdão, porque quem perdoa, quem libera o perdão, é quem está amargurado. Eu digo, eu te perdoo porque tu me ofendeu. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez por você e por mim. Ele nos perdoou. Ele nos amou. E Cristo estava ofendido pelos nossos pecados. Dá para entender isso? Então, libere perdão para que você fique saudável, tanto da alma como dos sentimentos, como do prazer pela vida, porque a pessoa que não consegue perdoar, ela vai ser uma pessoa amarga, ela não vai ter prazer pela vida. Eu quero que você se lembre do que Cristo fez por você. Ele lhe perdoou, ele lhe amou, né? Morreu por você, perdoou você, salvou você por essa fé. Amém? Isto é o amor de Deus em ação por nós, querido. Ele nos amou primeiro. Favor de Deus. Então você que tem esse favor de Deus precisa lembrar disso. O crente genuíno, ele jamais deve guardar a amargura no seu coração, tá certo? Estou lhe orientando. É um tema muito grandioso, mas eu estou lhe orientando isso aqui rapidamente, tá certo? Deixa eu botar aqui para você uma definição de perdão que eu tenho para minha vida. Isso aqui eu procuro ter, e quando eu perco a noção, eu digo, meu Deus, me ajuda. Isso aqui é meu, um pensamento meu. Então, a definição de minha sobre perdão é esvaziar-se de toda e qualquer mágoa, desenvolver um sentimento de paz interior, ter a paz interior, de maneira que, quando eu me lembrar das ofensas que eu sofri, eu não venha sofrer, a minha alma não vai se amargurar mais por causa disso. Isso é perdão. Me machucou, me maltratou, me lembro, sei tudo, não estou com amnésia, mas eu não crio amargura nem ressentimento mais por isso. Então, se você não sentirá mais nenhum ressentimento ou dor pelo mal que te causaram. Amém? Então, para mim, perdão é isso. Me escorraçou, me maltratou, me feriu, assim, me deixou, mas eu vou me lembrar disso e isso não vai mais doer em mim porque eu liberei perdão. Isso vai te fazer bem. Isso vai alegrar a tua alma. Isso não quer dizer que o mundo vai mudar, não. Que o que é mal vai mudar, não. Sou eu. É o porém de Jesus. Sou eu que tenho que mudar. Não é? O mundo não vai mudar, não. O mundo já é no maligno, tá certo? Quero encerrar lendo Romanos 12:17, que diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Não deseje mal a ninguém, não. Libere perdão. Se fizer um mal a você muito grande, libere perdão. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais feliz. Você vai poder sorrir de novo. Amém? A pessoa que não libera perdão, amado, fica cheio de amargura e adoece. Adoece tanto fisicamente como adoece da alma. Que o Senhor te abençoe hoje, no dia que você ouvir esse vídeo. Se você estiver precisando perdoar alguém, libere o perdão. Se precisar falar com ela pessoalmente, se tiver condições, fale. Se não tiver, mas libere na sua alma
está perdoado e não vá sentir mais ressentimento por causa disso. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa segunda-feira, tenha uma boa semana. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o Brasil. Que nós possamos nos livrar dessa perseguição que estamos sofrendo. O Senhor abençoe a nossa nação, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.